dia a todos e todas. Eu sou a professora Ana Rita Fonteles, do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará, e integro essa mesa de comunicações intitulada Ditadura e Políticas de Comportamento entre o Controle e a Transgressão. Mas, antes de dar início à minha comunicação, eu gostaria também, na qualidade de coordenadora do programa de pós-graduação em História da UFC, de dar boas-vindas a todos os inscritos no 6º Seminário Internacional de História e Historiografia. Como todos sabem, esse seminário deveria ter ocorrido em maio, mas, como todos, fomos pegos de surpresa por conta da pandemia e acabamos adiando para novembro, sem saber ainda se poderíamos realizar ou não o seminário de forma presencial. Na tentativa de garantir a maior segurança e dentro das perspectivas também de abertura para eventos, de capacidade de aglomeração de pessoas, também optamos por realizar o evento de forma remota, né, como vocês estão vendo aqui. Mas decidimos isso pela importância de, nesse momento, continuar com as nossas trocas, intercâmbios, diálogos de ideias e de dar visibilidade às nossas pesquisas. É um momento, para além de tudo, muito delicado para a produção da ciência no Brasil, para a produção na área de humanas, para a pesquisa histórica, e por isso esse evento também se coloca numa postura de resistência diante do desmonte da educação brasileira e da pesquisa brasileira também, né? Então, é importante também dizer da nossa felicidade como programa de pós-graduação de abrigar esse evento na sua 6ª edição, a partir da Universidade Federal do Ceará, numa rede de programas formados por universidades situadas no Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país. Nesse ano de 2020, nós completamos 20 anos como programa, né? E também foi uma alegria muito grande poder ter expandido essa rede de programas, que contava inicialmente com 4, né? Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal do Mato Grosso. Do ano passado para cá, ingressaram em nossa rede de pesquisa, né, responsável pela produção deste evento, a Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Amazonas, Universidade Rural de Pernambuco, Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal do Amapá, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Universidade Federal do Piauí, né? Então, nós teremos professores e alunos dessa rede de pesquisa presentes nas mesas, nos simpósios temáticos, também na sessão de pôsteres dedicada à graduação. Foi um evento feito com muito cuidado, com muita parceria, com muito trabalho conjunto entre professores e estudantes, e nós convidamos vocês a participarem, né, a desfrutarem dessa programação composta pelas mesas, pelas conferências nacionais e internacionais, e também a participarem dos simpósios temáticos e a visualizarem os pôsteres dos alunos de graduação. Antes de tudo, é necessário também que a gente agradeça a CAPES, que nos apoiou através do edital PAEP, né, nessa modalidade também virtual. Então, sintam-se todos bem-vindos, apesar de nessa modalidade remota, e aproveitem o mais possível. Enfim, então eu vou começar aqui a minha comunicação, eu vou intitular de Questões de Gênero na Doutrina de Segurança Nacional, outra face da ditadura civil-militar brasileira, né? Então, essa comunicação ela vai reunir um pouco das minhas discussões nos últimos anos sobre as mobilizações do gênero pela ditadura militar brasileira, né? Nesse caso, nesse recorte específico, a partir do exame de textos ligados à doutrina de segurança nacional, produzida pela Escola Superior de Guerra, que é uma instituição criada ainda antes da ditadura, né, no ano de 1949, no âmbito da Guerra Fria, e que tinha como objetivo, não é, produzir
em primeiro lugar, essa doutrina de segurança nacional que iria, vamos dizer assim, orientar, né, o governo brasileiro, as Forças Armadas brasileiras, no sentido de proteger-se, né, a partir de uma perspectiva de que vivíamos naquele momento uma guerra, especialmente nos campos da geopolítica, né, da economia, e que precisávamos, como país, estar preparados para essa guerra. A partir do golpe de 64, a escola passa, para além desse campo de formulação de políticas de estratégia, né, de geopolítica, de proposições econômicas, de vigilância, de segurança nacional, ela passa a ser um importante centro, ou principal centro formador de lideranças, né, para o regime militar, e ela abrigava, para além de militares, civis, né, tanto no seu corpo de alunos como no corpo de professores, de conferencistas, e procurava fazer esse trabalho de contraofensiva a partir do que se considerava que seriam os obstáculos, né, para a consolidação do Brasil dentro do campo da geopolítica, e proteger-nos, né, dos chamados inimigos internos e externos, identificados com as ideologias de esquerda e com o comunismo, né, como está presente em variados trabalhos, já foi abordado por variados historiadores também. E, nesse sentido, para além de estudar ou de desenvolver políticas ou propostas para os campos econômico, militar, político, a Escola Superior de Guerra pensava o poder nacional a partir de estratégias que se desenrolavam também nos campos do comportamento, né, nos estudos populacionais, enfim. Era necessário que se conhecesse as várias esferas, né, os vários campos de atividades no país para que se pudesse construir políticas de defesa, né? E, nesse sentido, eu vou pensar aqui um pouco, a partir de alguns textos, né, que estão situados ali nos chamados manuais da Escola Superior de Guerra, ou no manual da ESG, né, que foi sendo atualizado, modificado durante os anos da ditadura, né, recebeu diferentes edições. A revista A Defesa Nacional, que também é uma revista escrita por militares, publicada a partir de estudos de militares, de associações de militares. Também a revista da Associação dos Diplomados da ESG, né, que formou, como eu disse, muitas lideranças. Assim, um dos grandes expoentes da ESG, por exemplo, foi o Marechal Castelo Branco, né, o primeiro presidente da ditadura militar. Então, o meu objetivo é pensar o lugar das relações de gênero expressas através de normas, de condutas, observando aquilo que a doutrina de segurança nacional definia como estratégias psicossociais, né? Então, de acordo com essas estratégias, as bases do poder nacional também estavam localizadas nos movimentos, né, que deveriam ser observados no âmbito populacional, no meio ambiente e de instituições sociais. Vou ler um pequeno trecho do manual da Escola Superior de Guerra que destrincha um pouco dessa ideia do que seriam essas estratégias psicossociais, né? O que é que eles gostariam de saber, o que é que deveria ser estudado, pensado, com fins de desenvolver estratégias de defesa nesse campo, né? Então, eles dizem o seguinte: quais os grupos que estão adquirindo preeminência econômica e social? Quais são os desenvolvimentos dentro do elemento particular da população conhecida como força de trabalho? O que está acontecendo com a filiação às igrejas? Quem está entrando para os clubes e que espécie de clube é? Quem está fundando novas lojas, sociedades secretas e cooperativas? Mais respeito às informações, devem conhecer um grande número de outras coisas acerca da sociedade, tais como alterações dos hábitos de vida, desenvolvimento de novas moradias, alterações na economia doméstica e diversões da família. Devem estar atentas às mudanças de gostos, maneiras e modas. Devem conhecer as mudanças da atitude popular diante de um expurgo de indesejáveis, da nacionalização da propriedade privada, do partido do governo, do casamento civil, da instrução leiga,
dos direitos das minorias, do serviço militar obrigatório, para citar apenas alguns dos pontos mais importantes. Esse é um trecho do Manual Básico da Escola Superior de Guerra, publicado em 1975, na página 464. Então, é interessante a gente perceber aqui dentro, a partir desse texto, as preocupações em torno das transformações no campo populacional e no campo da família. Isso vai ao encontro perfeitamente dos valores defendidos, né, ou valorizados pela ditadura militar, né, que via na família a base da sociedade e que estava muito preocupada, e que ficou muito preocupada, e que desenvolveu uma série de estratégias, né, de contraofensiva diante dessas transformações, na tentativa de normatizar essa família, né, de combater os efeitos dessas transformações. Eu tenho um outro trecho bem interessante que vai mostrar um pouco das preocupações dos criadores ou dos produtores da doutrina de segurança nacional com relação à família, né? Na família, eles dizem, os compromissos éticos e morais de seus membros devem resultar de vínculos que se fortalecem no lar, órgão legítimo onde virtudes, sentimentos ideais encontram seu ambiente próprio. Na sociedade contemporânea, entretanto, efeitos perversos estão violentando a estrutura familiar em sua coesão, em seus legítimos desempenhos. É bem interessante essa preocupação com a família, tem muito a ver com os processos de modernização sofridos pela sociedade brasileira entre os anos de 1960 e 1980. Nós vamos ter uma série de transformações nesse campo, dentre eles a entrada maciça de mulheres no mercado de trabalho. Nós vamos ter demandas em torno da aprovação da lei do divórcio, que é uma lei que passa a valer somente a partir de 1977. Nós vamos ter também a disseminação da pílula anticoncepcional, né? Novos modelos de comportamento que também, vamos dizer assim, são disseminados a partir dos meios de comunicação social, que também são meios que são desenvolvidos a partir de políticas, né, de integração do território, né? A própria TV, apesar de criada em 1950, no momento anterior à ditadura militar, é a partir do golpe das políticas ditatoriais, né, que ela vai sofrer um impulso, vai se popularizar, né, e vai conseguir um aparato tecnológico, né, dentre outros aspectos também, que vão fazer com que ela consiga cobrir o território nacional, desenvolver uma programação de âmbito nacional, né, através de redes de comunicação. Então, a televisão ela passa, ao mesmo tempo que faz que vem ao encontro dos interesses pela integração nacional, ela passa também a ser um veículo de disseminação de novos modelos de comportamento através de filmes e novelas, através de programas jornalísticos, né? Isso acontece também com o cinema, o desenvolvimento da indústria editorial, da indústria fonográfica, né? Então, nós temos vamos dizer assim, o acesso principalmente de setores de classe média a esses novos comportamentos, também a chegada de ideias e a disseminação de ideias feministas, não é? O que vai, vamos dizer assim, estimular, né, e endossar e dar sustentação aos conflitos de gerações, né? A disseminação também, ou a reivindicação em torno da libertação de determinados comportamentos, né, o questionamento em torno do casamento, dessa família hierárquica, né, do pai que tem um mando dentro dessa família, que tem a voz mais decisiva, não é? Então, esses novos comportamentos, essas transformações, elas vão pôr em xeque, né? E vão se chocar com os valores morais tradicionais que são defendidos pela ditadura, né? Como forma aí de, vamos dizer assim, de tentar também construir o seu consenso, né? De tentar construir estabelecer os seus contratos, né? Os seus acordos com setores da sociedade brasileira, né? Não nos esqueçamos que o golpe, em seu início, né, a sua gestação, está muito articulada a esses ideais de defesa da família tradicional. Vamos lembrar aqui os grupos, né, apoiadores, né, os grupos de mulheres de classe média nas marchas da família, né, contra o comunismo,
também através dos jovens, né, dos rapazes que integraram a tradição família e propriedade, né, que também se movimentaram nessa cena e que defendiam também esses valores muito calcados na religiosidade cristã. Então, assim, essa ideologia, né, em torno da preservação dos valores tradicionais, algo que era também demandado por setores sociais, não foi uma invenção simplesmente dos setores ditatoriais, mas, vamos dizer assim, era um discurso que permitia ali acordos, né, entre militares, entre civis, que participavam, vamos dizer, da política nacional, e entre grupos da sociedade brasileira, através também de setores da Igreja Católica muito fortes naquele momento, e que chegaram a apoiar também o golpe, pelo menos nos seus primeiros momentos, né? Então, você tem, por exemplo, uma preocupação da Igreja manifesta através de encíclicas, né, como encíclica publicada em 1965, que falava sobre esse temor em relação aos meios de comunicação social, a esses novos comportamentos e a desintegração proporcionada para a família, né, segundo a encíclica. Então, você vai ter essas tentativas de normatização presentes aqui, tanto na doutrina como em políticas, né, também defendidas e implementadas pelo regime ditatorial, presentes na Constituição de 67, que, por exemplo, estabelece um sistema de censura, né, e de veto a produções. Já existia a censura, né, mas assim, atualizado esse sistema e implantado esse sistema a partir principalmente da preocupação que passa a ser tomada com a chegada e popularização da TV, do rádio, a imprensa, né, a criação da divisão de censura de versões públicas, então todo um sistema de formação de censores, né, nesse sentido. Então coadunava-se, né, com essas preocupações, né? Esse é um tipo de política, por exemplo, esse que eu falei, né, a política de censura, ela dialoga diretamente com os interesses da doutrina de segurança nacional, mas também na educação nós tivemos ações, né, também muito agressivas, né, no campo da preservação da moral e dos bons costumes, no fortalecimento da ideia de uma família tradicional, embora essa família tradicional já estivesse permeada por fissuras e por transformações também muito fortes, né? Vamos lembrar aqui que a ideia de educação, de formação educacional do regime ditatorial era fortemente calcada, né, numa formação positivista, a ideia do Brasil grande, né, e a escola era vista como essa continuadora e ampliadora da função social e educativa do lar, da família, né. Então, vamos lembrar, por exemplo, da criação da Comissão Nacional de Moral e Civismo, né, em 1969, que é uma comissão que vai ser composta por 10 membros, indicados pelo Ministério da Educação, e que vai ser composta por militares, padres, por educadores, né, preocupados com como deter, né, essas transformações e como proporcionar aí uma contraofensiva. Essa comissão que vai ser responsável, por exemplo, pela criação da disciplina de educação moral e cívica, né, que vai ser criada a partir de 69, e pela definição do material didático a ser utilizado, das ações da disciplina dentro do campo escolar, e também pela formação de professores, né? Que tipo de professores eles poderiam dar essa disciplina, que tipo de formação eles deveriam ter, quais os conteúdos, né, que eles deveriam ministrar. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui também eu trago para vocês um pequeno trecho da fala, né, de um general muito importante, que foi professor da Escola Superior de Guerra e que foi membro, né, da Comissão Nacional de Moral e Civismo. Ele foi o seu primeiro, salvo engano, ele foi o seu primeiro dirigente, seu primeiro presidente, que é o general Moacir Araújo Lopes.
é uma fala dele num curso de formação para professoras, especialmente, porque tem essa distinção e essa preocupação em falar principalmente para as professoras, né, como também como extensoras dessa educação materna, né, dessa educação familiar. E ele fez um grande esforço, né, na defesa da criação da disciplina de educação moral e cívica, e ele diz o seguinte, né, que abre-se a perspectiva de ser sustada a tentativa em curso de degradação da mulher e do exílio da família, fatos observados em velhas civilizações degradadas e que no tempo mereceram correções memoráveis, Sodoma, Gomorra, Babilônia, Roma e Pompeia, né? Então, o esforço dele, o esforço da comissão, o esforço da criação da disciplina chega a ser comparado com a tentativa de correção dentro do Brasil com aquilo que teria acontecido em alguns dessas figuras, dessas cidades míticas, né, em termos da devassidão, né, em termos da corrupção de valores, né? Então ele faz essas comparações que, para além de políticas, elas são religiosas ou religiosas e políticas, né? Também. Para lecionar a disciplina de educação moral e cívica, os professores que atuassem no ensino superior ou médio deveriam ser formados nas faculdades de filosofia e os que atuassem no então ensino primário deveriam receber a formação nas escolas normais ou estabelecimentos equivalentes. Mas, para além dessa preocupação de formação conteudística da disciplina, definida pelos integrantes da comissão, seria necessário que o professor se adequasse ao esperado também em termos morais, cabendo inclusive punições para aqueles que infringissem os valores da educação moral e cívica, apoiados nas tradições nacionais, tais como a preservação do fortalecimento e projeção dos valores espirituais e morais da nacionalidade, e o aprimoramento do caráter, né, com apoio na moral e no amor à família e à comunidade. Existiam, inclusive, punições para professores que atentassem contra esses valores aqui no âmbito da lei. Aqueles de conduta considerada inadequada podiam ser submetidos a processos, podendo ser suspensos das funções por um prazo de até 10 anos e ficando impedidos durante a suspensão de exercer cargo ou função em qualquer estabelecimento de ensino, né? Então, o que a gente vê aqui são alguns exemplos, né? Vimos isso no campo da censura com relação ao veto a conteúdos que atingissem ou que fossem contra a moral e os bons costumes definidos por essa sociedade, né? E também aqui um prático exemplo de desenvolvimento dessas políticas no campo educacional. Só para ficar no campo da educação e no campo da produção cultural. Nós tivemos a prática, né, a produção de políticas em vários outros campos a partir dessa relação com o que seriam os valores morais da ditadura. E eu acho muito importante da gente discutir, né, hoje essa ideia, que é a que eu defendo nos meus trabalhos, de que os conteúdos relacionados às questões morais, às questões de gênero, às questões comportamentais, elas não estão à margem, vamos dizer assim, do estabelecimento de uma ditadura militar, ou no caso específico, como eu entendo, uma ditadura civil-militar, né? É necessário que a gente entenda que esses componentes morais e comportamentais não são cortinas de fumaça, né? Como se costuma dizer, inclusive numa alusão aos tempos atuais, onde a gente vê também os usos, né, o pânico moral em torno da questão sexual, agora com outros debates em torno do gênero, né, em torno da orientação sexual das pessoas. Aqui, nesse caso, fica muito patente que essas políticas no campo da moral e dos costumes, elas vão ser fundamentais para a construção de um consenso ou de consensos, né, ainda que não durante todo o tempo da ditadura, mas muito no seu início e em determinados momentos muito, muito específicos e até longos, né, para a construção desse consenso em torno da necessidade
de políticas autoritárias, de políticas de vigilância, de políticas de controle social, o que me faz pensar na necessidade de nós, como historiadores, olharmos para a ditadura, né, olharmos para esses processos de construção autoritária e tentar perceber as pontes criadas, né, entre os regimes ditatoriais e não só setores conservadores, né, mas setores da sociedade civil, a partir do que eles pensam, a partir de como agem, a partir de suas demandas e a partir dos seus medos também, das suas fragilidades, né, das suas inseguranças, porque uma ditadura, né, como a brasileira, ela não se constrói somente a partir da coerção, da força, do veto, mas ela se constrói também numa perspectiva de produção desses consensos, né? E é nesse sentido que eu trago aqui a comunicação e espero em outro momento poder debater também com os meus companheiros de mesa, o professor Fábio e o professor Maurício da UFBA, né, que também vão trazer outras dimensões a partir de uma documentação muito semelhante à minha, dessas outras vertentes da ditadura civil-militar implantada a partir de 64, e que nós discutimos aqui num evento dedicado aos usos políticos do passado. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Fábio, sou o professor Fábio Leonardo Castelo Branco Brito. Eu sou doutor em História Social pela Universidade Federal do Ceará e sou professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Piauí. Também faço parte, sou membro da Rede de Pesquisa em História e Cultura na Contemporaneidade e do GT Nacional de História Cultural da ANPU. Também sou co-líder do GT História, Cultura e Subjetividade, né, grupo de pesquisa no CNPq, também sediado aqui na Universidade Federal do Piauí. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite para participar, para integrar esse evento, né, esse 6º Seminário Internacional de História da Historiografia, evento que conta com um tema que é muito forte, muito recorrente do nosso tempo, que são os usos políticos do passado no Brasil contemporâneo. Penso que esse tema ele é bastante significativo na construção dessa mesa redonda que nós estamos aqui produzindo, que nós estamos aqui pensando em conjunto. Pelo formato que a gente precisa desenvolver, termina que a gente não pode desenvolver um diálogo imediato, mas eu penso que essa fala é muito mais um convite para um diálogo, um convite para um debate que nós podemos fazer posteriormente, em outros momentos, e também um convite a uma reflexão sobre uma condição histórica que está bastante presente no Brasil do nosso tempo, uma condição histórica bastante marcante, acontecimentos que produzem presença no momento histórico em que nós estamos vivendo. Então, essa nossa mesa redonda, né, sobre ditadura e políticas de comportamento, né, entre o controle e a transgressão, ela nos ajuda também, a partir desse lugar do qual a gente fala, a pensar de que maneira as experiências ditatoriais no Brasil levaram a cabo uma série de perspectivas não apenas de repressão, mas também de resistência. E como essa resistência terminou por acontecer em várias facetas, que contempla inclusive a face da política institucional, dos movimentos de resistência, de luta organizados, mas também de resistências que se dão no campo do que nós chamamos de micropolítica, né, de experiências micropolíticas que também contribuíram para dar forma à maneira como o nosso Brasil contemporâneo vem sendo pensado. A minha fala, localizada, obviamente, dentro de um lugar de pesquisa, dentro de um lugar de fala também de pesquisador, chama-se Juventude e Subversões Comportamentais em Teresina na década de 70. Né? Ela faz parte de uma pesquisa maior que eu desenvolvi, que venho desenvolvendo enquanto projeto ao longo da minha trajetória intelectual,
principalmente do meu mestrado para cá, e atravessa também as minhas experiências de doutorado, de orientação, de iniciação científica e de pós-graduação, que são as maneiras como diversos espaços do Brasil, principalmente neste eixo Nordeste, Piauí, Pernambuco, Paraíba, de como esses espaços foram afetados também por experiências que se deram no campo da micropolítica, né, que se deram no campo dessa resistência não organizada, essa resistência não engajada no sentido mais ou menos clássico, às circunstâncias ditatoriais, às circunstâncias de repressão que se deram no Brasil contemporâneo, né? Então, é importante que no primeiro momento a gente observe que aquilo que a gente costuma chamar de esquerda, aquilo que a gente costuma chamar de resistência à ditadura ou às diversas formas de ditadura que se impuseram no Brasil ali naquele contexto de década de 60, 70 e 80, ela aconteceu de uma forma muito mais fragmentada do que aquilo que normalmente uma historiografia mais ou menos clássica tendia a colocar. Essa historiografia renovada a respeito da época, ela já carrega consigo vários elementos que nos ajudam a compreender que esse momento histórico do Brasil contou com diversas formas de resistência que atacaram, que afetaram por âmbitos bastante distintos e que, a partir disso, a gente pode também levar a um olhar sobre essa época de uma forma mais complexa, mais ampla, carregada de mais significados, e perceber, inclusive, que há todo um regime de signos que atravessa esse momento histórico do Brasil, tanto nos centros urbanos, que é o que nos interessa para essa fala, né, o fato de como as políticas de comportamento e de controle se deram no âmbito das grandes cidades do Brasil, das cidades de porte médio do país, né, das mini metrópoles ou grandes metrópoles do país, mas também a gente poderia entender, nesse mesmo período, a gente não pode deixar de perceber que também há várias iniciativas no campo, nos espaços rurais do Brasil, que também se processou estratégias de resistência à ditadura e às formas de repressão que estavam sendo postas no país. Então, ao tomar a juventude como objeto de análise, ao tomar a juventude como esse objeto de investigação das resistências, das formas de resistência em Teresina na década de 60 e 70, né, que é o objeto central desse texto, a gente vai perceber, inclusive, que essa juventude que vai ser foco do trabalho, que vai ser foco da fala, ela é uma juventude carregada de instrumentos de subversão que, assim como foi falado anteriormente por mim, não se enquadravam dentro de uma lógica macropolítica ou de uma lógica organizada, né? Eram formas de resistência, eram formas de subversão que existiam principalmente no campo das relações micropolíticas. Se davam no campo do corpo, se davam no campo de uso de determinadas substâncias químicas, se davam no campo de determinados instrumentos estéticos, determinados gostos culturais, e que isso também aparecia como um tipo de subversão de comportamento dentro de um momento em que havia uma lógica comportamental mais ou menos estruturada, mais ou menos formatada para que fosse seguida por todos os setores da sociedade, inclusive pelos jovens, né? Então, assim, para começar essa fala, eu vou tomar um fragmento de um texto que foi escrito por uma figura do Piauí, que é o poeta e letrista piauiense Torquato Pereira de Araújo Neto, né? Torquato Neto, que se tornou uma figura bastante conhecida no âmbito nacional pela sua atuação como jornalista, né, como crítico de cultura em alguns jornais de ampla circulação, principalmente do Rio de Janeiro, e também pela sua atuação junto àquilo que ficou conhecido, né, ficou notabilizado no cenário nacional como movimento tropicalista, né? Essa noção de tropical enquanto movimento também é uma questão questionável. A historiografia sobre a cultura brasileira vem a desmontar um pouco uma visão de tropicalia como um movimento organizado, mas nessas várias iniciativas que a gente costuma chamar de tropicalia, Torquato Neto estava presente, se tornou notável, apareceu na capa do disco Tropicalia Opanis et Circenses, escreveu várias letras em conjunto com figuras como Zé Carlos Capinã, Caetano, Gil. Então ele é uma figura que do Piauí se notabilizou nesse cenário nacional, no cenário cultural nacional. E na sua atuação de imprensa, o Torquato aponta para algumas experiências que estavam sendo vivenciadas no âmbito do comportamento e que podem também ser trazidas para refletir sobre um momento mais amplo no âmbito de Brasil e também como algumas experiências refletem ou aparecem na cidade de onde ele veio, que é Teresina, né?
Então, falando um pouco sobre esse personagem, antes de localizar o texto que ele tá trazendo, o Torquato ele vai embora de Teresina em 1900, por volta ali do final dos anos 50, para o Rio de Janeiro, para Salvador, onde ele faz estudos no Colégio Marista, junto ao Gil, e depois ele vai para o Rio de Janeiro, onde ele passa a desenvolver efetivamente sua militância enquanto jornalista e enquanto ativista da cultura. Então, nesse contexto, ele termina em algum momento da vida, no final dos anos 60, ele faz uma experiência de viver algum tempo na Europa, onde ele fica entre Londres e Paris. E nesse contexto, principalmente na sua estada em Paris, ele conhece o cinema do cineasta Jean-Luc Godard e a Nouvelle Vague francesa, né? Então ele volta de Paris bastante influenciado por aquela experiência cultural, marcando inclusive o seu gosto pelo Super 8, né, como modalidade de produção de filmes. Quando ele chega ao Brasil, ele chega esteticamente bastante diferente, né? Ele era um rapaz que usava cabelos curtos e ele volta com longos cabelos, né? E inclusive com essa estética que ele participa de um filme chamado Nosferatu no Brasil, que é um filme em Super 8 do Ivan Cardoso, feito no Rio de Janeiro, e circulava pela cidade do Rio de Janeiro com esse cabelo. E aí, num texto que ele publica na coluna Geleia Geral, que é uma coluna que ele mantinha no jornal Última Hora, ele comenta sobre como a sociedade, uma parcela da sociedade carioca daquele momento, agiram e falaram, se posicionaram frente ao seu cabelo. Eu vou ler aqui rapidamente um trecho da fala dele, em que ele diz o seguinte: "Pois eu vou contar uma história, sem pé nem cabeça. Você sabe com quem está falando?" Isso ele fala do ponto de vista de alguém que o interpela na rua. Eu respondi que não, e a autoridade mostrou-se ofendidíssima. Foi por isso que explicou assim: polícia. Ora, eu agradeci, mostrei meus documentos, o cara conferiu que tudo era legal e estava em ordem, e em seguida iluminou-se. Ora, bicho, esse teu cabelo está muito grande. Aí eu saí na rua, primeiro na Tijuca, onde as pessoas se divertem olhando. Depois na cidade, onde as pessoas me cercaram na rua da Assembleia e gritavam, corta o cabelo dele e tal. A gente pensa, vou tomar muita pancada dessa gente. Eles olhavam com ódio para o meu troféu. Meu cabelo grande e bonito espanta. Espanta não, agride. A tal palavra, e eu me garanto que não corto. Desci do ônibus e saí andando pela Gomes Freire. Vi uma senhora gorda fazendo compras com um garoto pequeno e um tipo, filho com jeitão de funcionário sei lá do quê. De longe, enquanto eu vinha, eles já sorriam e cochichavam tramando. Eu vi. Bem na minha frente, os três pararam e a vanguarda dos movimentos adiantou-se. Era o garotinho. E o garotinho pergunta: é homem ou mulher? Eu respondi: mulher. O rapazinho, o outro, gritou: atenção! Gritou. A mulher deu uma gargalhada e eu passei. Inteiramente malucos, doidos varridos, doidos de pedra. Ou não. Esse trecho, essa fala desse texto de Torquato Neto, diz muito sobre esse momento, né? Então, a gente pode tomar algumas referências históricas para pensar sobre isso, né? Inclusive a tese de doutorado de um professor da Universidade Federal do Piauí, o professor Edivar de Alencar Castelo Branco, né, Todos os Dias de Paupera, em que ele afirmou o seguinte: ele disse que o cerco aos cabeludos, uma coisa aparentemente banal, marcou decisivamente a vida das pessoas na virada dos anos 60 para os anos 70. Né? Então, se a gente observa que um elemento como esse, né, o uso de cabelos longos por homens, nos escritos do Torquato Neto vai aparecer como uma prescrição comportamental que anunciava a postura de uma tática juvenil, a gente pode encontrar em determinadas referências dessa época a ideia de como essa experiência do cabelo, do simples cabelo masculino, ela vai afetar determinados setores da sociedade, ela vai despertar o incômodo e a reação de determinados setores da sociedade. Então, nesse sentido, uma primeira questão que eu acho importante ser falada é que as ações de controle, elas são quase sempre ações de reação. Né? Então, as ações de controle elas quase nunca aparecem como algo que vem primeiro, que vem antes de uma ação de transgressão. A transgressão ela acontece, na grossa maioria das vezes, e esse é um caso, como uma ação de vanguarda, né? Uma ação de ruptura com o padrão estabelecido. Então, na medida em que existe uma transgressão, que pode se dar no campo do comportamento, como é o caso dessa, há uma reação e quase sempre vinda de setores da sociedade que tendem a estabelecer uma determinada lógica social a partir do seu lugar de fala. É o caso da instituição familiar,
família de classe média, né, clássica, a instituição igreja, né, naquele momento fortemente a igreja católica. Hoje a gente sabe que outras agremiações religiosas também têm uma ação de controle do corpo, né, de forma muito intensa. Naquele momento, década de 70, fortemente a igreja católica. O Estado vai inclusive agir fortemente com relação ao controle dos usos do corpo e através do Estado, né, como braço do Estado, a polícia, né. Torquato Neto, ele vivia no Rio de Janeiro naquele momento, mas ele chega a voltar ao Piauí no ano de 72, né, justamente o ano em que ele falece ao final daquele ano. Quando ele volta ao Piauí, ele vai encontrar uma cidade habitada por muitos jovens que circulavam por entre as ruas de Teresina, né, e por entre alguns espaços, como por exemplo a grama que ficava na frente da igreja de São Benedito, que é uma das igrejas mais frequentadas pela alta burguesia da cidade ali na década de 70, né. Eram jovens cabeludos, que produziam jornais alternativos e que, a partir da vinda do Torquato e da influência dele, passam também a se apropriar da tecnologia do Super 8, né, que era uma câmera da Kodak, uma câmera caseira, que começa a ser utilizada para fazer filmes experimentais, filmes que ousavam como outro tipo de linguagem e que subvertiam a forma da linguagem cinematográfica e também a forma de como a cidade ou os espaços eram vistos, né. Então, naquele ano em que o Torquato vem para Teresina, em 72, o centro da cidade de Teresina vai explodir em várias experiências fílmicas que vão aparecer aqui. É o caso, por exemplo, de um filme chamado Davi Vai Guiar, que é a história de um hippie da cidade, o Davi Aguiar, um rapaz da alta sociedade, que usa longos cabelos, que subverte o jeito de se vestir. É um cabeludo, né, visto como uma espécie de rebelde sem causa, parte de uma juventude transviada teresinense, né. Outro filme também que aparece naquele momento chama-se Terror da Vermelha, produzido pelo próprio Torquato Neto, onde outro cabeludo, interpretado por um hoje médico carioca, o médico Edmar Oliveira, ironicamente matava moças de família em meio às praças, duas praças famosas do centro da cidade de Teresina, que era a Praça do Liceu e a Praça João Luiz Ferreira, né? 2 anos depois, em 74, mais 2 filmes contam histórias pouco ortodoxas para os padrões de família de classe média da cidade. É o caso de um filme chamado Miss Dora, né, que mostra uma jovem moça da sociedade teresinense habitando um espaço pouco usual para meninas de seu padrão, que era um bar chamado Gelate, localizado no centro da cidade, uma espécie de bunker da contracultura teresinense daquela época. E outro filme chamado Coração Materno, que era uma sátira de uma canção do Vicente Celestino, regravada pelo Caetano Veloso no disco Tropicália ou Panis et Circenses, que representa o jovem cabeludo que mata sua santa mãezinha para dar seu coração à amada. Então a gente pode perceber que cabeludos, hippies, maconheiros, moças de mini saia e mini blusa, rapazes que ostentavam batons nos lábios para beijar os amigos, roupas coladas, batidas de rock and roll, livros de filosofia pós-estruturalista, jornais nanicos, cinema francês e câmeras caseiras circulavam por uma cidade que se mostrava como uma espécie de princesa do milagre econômico nacional, né? O Piauí, nesse momento que está sendo colocado, e Teresina de maneira muito especial, era um espaço que vivia naquele momento um processo de modernização. Teresina era vista naquele momento, como foi falado, como uma espécie de exemplo, de emblema do milagre econômico propalado pelo governo federal. O Piauí tinha naquela época um governador chamado Alberto Tavares Silva, um engenheiro, que ele vai ser uma das principais figuras, né, ligadas ao governo federal, que naquela época tinha alguns piauienses civis que estavam no âmbito governamental do planejamento econômico do governo e que vai tornar Teresina uma espécie de exemplo, né, de vitrine desse processo de modernização. Então Teresina naquela época passava por um processo de várias obras públicas, né, de construção, de várias pavimentação urbana, construção de estádio de futebol e uma série de iniciativas tentava atrelar a cidade à imagem de um lugar moderno, estruturado, bem enquadrado naquilo que o governo federal desejava enquanto uma lógica de milagre econômico, que a gente sabe que era uma visão bastante falaciosa na medida em que aquele milagre econômico acarretava um grande endividamento do Estado e que, por consequência, leva a uma grande crise econômica na década de 80. Né? Mas naquele momento a cidade ela parecia ser esse espaço marcado por uma grande disciplina urbana essa, que repercutia na maneira como o Brasil via o Piauí. Né? O Piauí queria se inserir na lógica de um Brasil gigante, né, que se falava naquele momento. Então, nessa cidade que se quer moderna, né, que se coloca dentro de uma espécie de padrão de modernidade propalado pelo governo federal, vai haver um grande binômio,
né, existente entre um processo de modernização, uma Teresina que quer ganhar áreas de metrópole, e ao mesmo tempo uma sociedade que carregava consigo uma série de elementos bastante conservadores, né? Por um lado, Teresina era uma cidade que se cria moderna, e por outro era uma cidade que carregava consigo traços de que a gente pode chamar de provincianismo, né? Uma cidade que carregava traços de cidade do interior, onde as pessoas se conheciam, onde as famílias da cidade conheciam umas às outras, né? Então, isso, né, essa união entre dois elementos que aparentemente são ambivalentes, eles vão demarcar muito sobre essas práticas urbanas na cidade, sobre essas reações às transgressões juvenis, às transgressões comportamentais da juventude na cidade. Um desses processos de cerceamento, que vai aparecer muito nas fontes jornalísticas da época, principalmente jornais de ampla circulação, como era o caso do Jornal do Piauí, do jornal O Dia, é o cerceamento à maconha, né? Então a maconha começa a aparecer nos jornais como uma espécie de inimigo público, né? Porque havia um grande acesso da juventude à maconha e há uma série de ações da imprensa e, obviamente, de várias instituições sociais tentam dizer que a maconha é um instrumento, é um elemento que desmonta a instituição familiar, né? Que desvia o jovem de seus valores, seus padrões sociais, né? Assim como também vai acontecer uma grande iniciativa no sentido de controle e repressão de alguns tipos, como é o caso dos próprios cabeludos, assim como Torquato Neto vivencia no Rio de Janeiro, e vai se perceber também aqui no Piauí, né, essa iniciativa de controle dos cabeludos. Muitos cabeludos eles eram impedidos de frequentar escolas, de frequentar determinados espaços da cidade. Inclusive o próprio Torquato chega a dizer, numa carta que ele envia ao Hélio Oiticica, né, que era grande amigo dele, o artista plástico Hélio Oiticica, diz: Hélio, Teresina é uma cidade quadrada e careta, uma cidade onde nunca acontece nada, onde cabeludo não entra na escola e nem em casa de família, né? E também acontece, né, juntamente com o cabeludo e com a maconha, né, há uma repressão à figura do hippie, né? Os hippies que começam a circular pela cidade, andarilhos que começam a circular por Teresina, que começam a ser reprimidos, né, pela sua condição de um sujeito andarilho, né? Há uma lógica urbana muito marcante dentro desse processo de controle social que entende que as pessoas deveriam estar na cidade com algum tipo de ação produtiva, e o hippie, segundo as fontes que coloca-se, né, que tentam construir uma imagem sobre esse personagem, era um sujeito não produtivo. E há um caso muito marcante em Teresina, que é um caso que ganha espaço na imprensa, de uma hippie teresinense chamada Teresa, uma hippie que passa por Teresina, se chama Teresa, junto com outras moças, né, elas circulam por vários lugares do Brasil, e ela é convidada a se retirar da cidade. Ela e as amigas, mais 3 amigas, são convidadas a se retirar de Teresina pelas instituições policiais da cidade. Então, o que leva, por exemplo, uma cidade a buscar expulsar moças dali, né? Moças que aparentemente não estavam fazendo nada demais, né? Guarda consigo justamente essa tese de que essa relação, essa construção social que unifica um processo de modernização, um desejo de construção de um espaço metropolitano organizado, disciplinado e ordenado, se encontrando com uma ideia de uma sociedade bastante provinciana, mantenedora de uma série de padrões, padrões majoritários, né, como é o caso da família de classe média, cristã católica, heterossexual, heteronormativa, né, da moça de família que casa virgem, do rapaz de cabelos curtos que frequenta a escola, depois tem um emprego público de renome, né, forma-se uma boa faculdade. Então essa imagem da cidade, do que se esperava da cidade, é uma imagem que é muito construída e muito reforçada. Portanto, a passagem de uma hippie por aqui não condiz com essa imagem da cidade que se esperava. Então, figuras como a Teresa, né, que vai aparecer uma grande matéria sobre ela no jornal Estado, sobre a expulsão de Teresa de Teresina, é bastante significativa para mostrar como é que se dá esse processo de controle e de repressão de toda e qualquer forma de transgressão, né, que está vigente, que está acontecendo na cidade naquele momento, né, e que a juventude aparece como um desses principais vetores. Cabe também observar que não é a juventude como um todo que reage, né, o que transgride as práticas urbanas mais tradicionais. É óbvio que havia uma ampla parcela da juventude teresinense que se enquadrava dentro dessa lógica social desejada, dessa linha de desejo padrão, né, como nos coloca Félix Guattari. Porém, nós estamos falando de um recorte, de uma parcela específica da juventude
que ostentava seus longos cabelos masculinos, que ostentava mini saias e mini blusas, que eventualmente fumava maconha, que eventualmente fazia filmes experimentais ou jornais alternativos, né? Então, todas essas questões, né, a título de finalização, já que a gente já está extrapolando um pouco o nosso tempo, elas podem nos levar a uma reflexão de cunho teórico, né, que ajuda a pensar questões tais como as que a gente está discutindo, como, por exemplo, aquela que coloca Walter Benjamin, né? Walter Benjamin, quando ele escreve sobre Charles Baudelaire, né, ele coloca, né, que o olhar metropolitano ele se fixa no horizonte e, ao mesmo tempo, espreita em torno, prescinde do sonho que divaga do longínquo, né? Então, nesse momento, é muito comum que os jovens diferentes da lógica social teresinense flanem pela cidade de Teresina. E ao flanar, né, como Benjamin coloca, eles produzem novas enunciações pedestres e poetizam o espaço, né? Essa relação de uma pessoa consigo mesma comanda as alterações internas do lugar, né? Ou também os desdobramentos caminheiros da história empilhadas nesse lugar, né? Elas reconfiguram o espaço. Dessa forma, como nos diz um outro intelectual que também pensa sobre o espaço urbano, Michel de Certeau, caminhar pela cidade, como esses jovens teresinenses que transgridem o espaço fazem, é um ato de enunciar, é um ato de reinventar essa cidade sobre outras lógicas. E as enunciações e relatos traçados pela caminhada, nessa relação de mútua habitação entre homem e cidade, resultam de prescrições sociais nem sempre seguidas à risca, mas que ajudam a construir uma lógica para o caminhante. São tais prescrições lançadas por esses jovens dos quais eu falo, né, que de alguma forma se conectam com a experiência que o poeta Torquato Neto vivia em Teresina, né, delineiam historicamente um perfil de um tempo, né, de uma época específica da cidade, em que as experiências de transgressão conviviam com as experiências de repressão e com as experiências de unificação de modos de comportamento urbano, né? Então, a gente pode observar que, nesse momento, a ditadura em si ela é uma instituição pública, mas ela acontece principalmente no campo das práticas, né? Para além da ditadura do Estado, há a ditadura do comportamento, que também reprime setores sociais, justamente por ação da própria sociedade civil, de instituições da própria sociedade civil que tendem a reprimir tudo aquilo que não se enquadra na lógica desejada para os espaços, para as grandes cidades, para os espaços que em tese eram frequentados pela família brasileira cristã tradicional. Então, essa fala em que a gente fala um pouquinho da década de 70, né, de uma cidade periférica do Brasil, que é Teresina na década de 70, nos ajuda muito a pensar o nosso próprio tempo, né, em que parece que a gente também enxerga iniciativas de repressão dos espaços, da cidade, das artes, dos corpos, acontecerem nos grandes centros urbanos, né, onde a própria sociedade civil também é um elemento de repressão, né, desses corpos, desses espaços, é uma forma de tentar demarcar, delinear aquilo que é o correto, né, o certo de se fazer. Então, a história, nesse sentido, ela aparece como um elemento que nos mostra, né, como nós chegamos a ser aquilo que nós somos, como que nos tornamos essa sociedade bastante repressora de tudo aquilo que é diferente, né. Por outro lado, ela nos ensina o que é passado em nós e nos ensina também como nos libertar do passado que há em nós, como nos libertar desses elementos de repressão que está presente na gente, né? Esse elemento reativo que existe em todos nós, sociedade, em todos nós brasileiros, né? Então, com isso eu fecho minha fala, agradecendo mais uma vez a atenção daqueles que puderam assistir e agradecendo mais uma vez a organização do evento pelo convite, certo? Obrigado e até mais. Olá, espero que todas e todos estejam bem, na medida do possível. Eu inicialmente agradeço a possibilidade de participar desse evento, gratidão à comissão organizadora e é uma satisfação imensa participar dessa mesa com a Ana Rita Fonteles e com o Fábio Brito, né? É uma possibilidade bem instigante de nós refletirmos sobre essa temática mais geral envolvendo ditadura e comportamento, essa fronteira entre o comportamento, entre o controle e a transgressão. Me parece que é algo extremamente instigante em termos de abordagem, em termos de uma agenda historiográfica relacionada ao período da ditadura militar no Brasil,
ou a ditadura civil-militar, como queiram, né? E acho que é um tema, portanto, extremamente instigante esse, né? E, antes de mais nada, é lembrarmos que, nesse período, o tema do comportamento foi um tema muito politizado, especialmente por algumas frações do que nós chamaríamos de sociedade civil, setores civis, e também por frações do Estado. Nesse campo dos setores civis, eu ressaltaria, isso tem um diálogo muito significativo com minha pesquisa, eu destacaria frações de jovens, turmas de jovens, que naquele contexto leram o corpo como um instrumento de repressão, um lugar de repressão, mas que leram o corpo também como um instrumento de libertação. Então, é nesse sentido que nós conseguimos compreender essa rebeldia estética. Então, a estética dos barbudos subversivos, né? A estética do cabelo comprido, a estética de uma indumentária, essa ideia de que a roupa é um discurso. Então, isso é algo muito presente para determinadas frações, para turmas de jovens, naquela conjuntura dos anos 60, dos anos 70, no mundo e também no caso específico do Brasil. Do mesmo modo, muitos desses sujeitos buscaram também experimentar novas práticas sexuais, repensando tabus como virgindade, pensando o uso da pílula como uma possibilidade de direito ao gozo, direito ao prazer, para além da reprodução, né? E também algumas dessas frações de jovens, dessas turmas de jovens, buscaram também uma incursão no mundo das drogas, das chamadas substâncias psicoativas, também como parte desse repertório transgressor de pensar essa ideia do corpo também como lugar de libertação. Isso especialmente ganhou tons mais fortes na conjuntura de 68, aquele ano mágico, marcado por terremotos políticos, culturais, mundiais, abalos sísmicos, aquilo que foi chamado por Valéria Manzano como uma das conjunturas mais transnacionais do século XX, marcada justamente pela circulação mundial de um repertório de temas, sons, imagens, mas também sonhos, aspirações. É o que permitiu o que uma autora chamada Victoria Langland chamou de conexões aspiracionais, que seria justamente essa percepção por parte dos sujeitos contestatórios da circulação e de uma relativa proximidade de temas, agendas, formas de luta. Brasil, França, Estados Unidos, México, Praga e assim sucessivamente. Então, isso que ela chama de conexões aspiracionais. A circulação, portanto, daquele repertório de protesto alimentou as aspirações, os sonhos de rebeldia, de mudança estrutural. Do mesmo modo, essa circulação mundial de aspirações veio acompanhada de reação, de reações. E é aquilo, portanto, que a mesma historiadora Victoria Langland chamou de conexões conspiratórias. Ou seja, a existência desse repertório de aspirações circulando transnacionalmente foi vista por setores civis e também por frações do Estado, que é o meu foco aqui, é analisar
as reações de sujeitos militares, homens, machos, brancos, heteronormativos, membros das chamadas comunidades de informação e segurança, portanto, Centro de Informações do Exército, Aeronáutica, Marinha, SNI, Polícia Federal. Então, essa circulação de aspirações foi lida por aqueles sujeitos como provas de uma conspiração mundial, com o objetivo de destruir o Ocidente, de corromper a juventude, de estimular a degradação dos costumes, com o objetivo de destruir a família, destruir a pátria, portanto, fazer revolução. Então, a existência dessas conexões conspiratórias para aqueles sujeitos reforçavam, nutriam, alimentavam o ideário da doutrina de segurança nacional. Aquela ideia de que se vivia um contexto de guerra total, global e permanente, que se estendia a diferentes domínios, inclusive o domínio moral e sexual, como chamou a atenção Benjamin Kuwa, mostrando o quanto vários sujeitos buscaram, naquele contexto, delimitar a subversão também em termos morais e sexuais. Isso, portanto, é algo que me interessa, foco de minhas pesquisas mais recentes, justamente abordando esse tema do anticomunismo, juventude, no tempo da ditadura. Portanto, a existência daquelas conexões conspiratórias provavam a existência de uma internacional comunista dirigindo aquela rebelião juvenil. Isso alimentava aquele ideário da guerra total, global e permanente, nutria um anticomunismo visceral, voraz, que marcava a identidade coletiva desses sujeitos. Eram anticomunistas ferrenhos, anticomunistas que não deixaram de politizar a dimensão da moral. Moral que sempre fez parte do imaginário anticomunista construído no Brasil, no final do século XIX, especialmente no início do século XX, a partir da experiência da Revolução Russa, e que nesse período foi mais ainda acentuado essa dimensão da politização da moral como parte do repertório anticomunista. E isso também, quer dizer, esse conjunto essa percepção das conspirações veio acompanhada também da nutrição, quer dizer, do alimento desse conservadorismo. Conservadorismo que esteve presente na própria agenda do pré-golpe e do golpe de 64 e da própria ditadura no Brasil. Aquele conservadorismo que, em nome da moral e dos bons costumes, afirmou uma noção de família, de masculino, de feminino, algo que Ana Rita Fontelli chamou de mobilizações pelo gênero, e vários outros autores e autoras, ao reconstituir as marchas da família, demonstraram o quanto essa dimensão de gênero, quanto essas categorias de homem, mulher, masculino, feminino, papéis sociais, hierarquias, foram também sendo construídas no contexto pré-golpe, durante o golpe, no pós-golpe e ao longo da ditadura. E para aqueles setores, para esses sujeitos anticomunistas, um dos setores que mais estimulava o receio, que parecia aos olhos desses setores como muito vulnerável, era os jovens, especialmente as turmas de classe média, branca, universitária, intelectualizada, com possibilidade de consumo de determinados produtos culturais. Então, isso, inclusive, é interessante para mostrar como esses sujeitos militares, anticomunistas, dessas comunidades de informação e segurança, construíram também processos de racialização. Então, para eles, os jovens brancos de classe média eram propensos a essa subversão moral, sexual dos costumes, enquanto que os jovens pobres, negros, da periferia,
eram mais propensos a roubo. Isso Benjamin Cohen que chama atenção nas suas pesquisas, né? É importante dizer que o terreno sobre o qual esses discursos, essas representações foram sendo veiculadas, reproduzidas, sejam nos papéis secretos que alimentaram essa comunidade de informações de segurança, ou seja, relatórios, informes, relatórios de operações, enfim, sejam eventualmente discursos públicos, pronunciamentos públicos desses militares na imprensa, por exemplo. O terreno, portanto, sobre o qual esses discursos emergiram, é um terreno marcado também, né, pela profusão da indústria cultural no Brasil, por essa ditadura que foi alimentada por um discurso de moral, mas o capitalismo não tem moral. Portanto, é uma ditadura que, repetindo novamente Benjamin Cohen, moderniza o conservadorismo. Eu gosto dessa imagem, né? Então, é a ditadura que, ao mesmo tempo, constrói um discurso de moral, de defesa da moral dos bons costumes, mas cria as condições para a profusão dessa indústria cultural, das telenovelas, os meios de comunicação de massa, né, salas de cinema, do aumento de um público consumidor, das pornochanchadas, dos programas de auditório, do sexo como mercadoria. Eu encontrei informes de agentes argumentando que um dos problemas da subversão moral tinha a ver com a profusão de motéis. Então, isso é parte desse terreno sobre o qual esses discursos, aquelas representações foram sendo veiculadas, né? E parte dessa guerra, dessa luta de representações, dessa construção desses argumentos, foi direcionada também para a relação entre comportamento, juventude e drogas. E para aqueles sujeitos anticomunistas, as drogas eram parte da estratégia do movimento comunista internacional de subversão dos costumes. Então, as drogas alimentavam as doenças venéreas, porque enfraqueciam a moral das mulheres, as drogas estimulavam a insegurança moral, estimulavam a degradação dos costumes, as drogas corrompiam a família, né? Estimulava que atos insanos fossem cometidos por jovens, justamente porque eram viciados. Aí uma demarcação, inclusive, com relação às organizações de luta armada, que para muitos desses sujeitos se reproduziam também porque estavam amparadas no uso de provas, evidências, né? Então, esse discurso em torno das drogas, da chamada toxicomania comunista, é um discurso muito presente nesses papéis secretos e, em alguns momentos, também discursos que foram veiculados publicamente, né? E, em linhas gerais, esses eram os conteúdos relacionados a essa ideia das drogas como estratégia do movimento comunista internacional. É importante destacar, para compreender a profusão desses discursos, o papel dos Estados Unidos, desde a conjuntura interna dos Estados Unidos, um país marcado também pelo aumento do consumo de drogas, pela expansão do número de viciados em heroína, no contexto da Guerra do Vietnã, depois da Guerra do Vietnã, e por um próprio contexto em que não interessava aos Estados Unidos combater os traficantes naquela região, e, fundamentalmente, o que interessava era acusar a China como o país responsável pelo tráfico de heroína, de ópio e assim sucessivamente. Então, nesses discursos, nesses papéis secretos, aparece muito esse argumento de que a China teria aprovado uma resolução do uso das drogas como parte da luta do movimento comunista internacional, resolução que teria sido seguida por Moscou. E, reitero, na bibliografia não há evidência de que teria havido essa resolução, né? Ou seja, não há, portanto, prova. Isso é algo muito presente no livro
intitulado Os Subversivos, de um autor chamado Benjamin Hutton, que era um embaixador da Tchecoslováquia e que, no contexto da Primavera de Praga, ele pede o exílio, né, e, com pseudônimo, investe energia numa escrita anticomunista. Então, é uma referência importante. Benjamin Hutton, muito presente nesses papéis secretos para fundamentar o discurso da toxicomonia comunista. Então, é importante estarmos atentos ao papel dos Estados Unidos, ao contexto da Guerra do Vietnã, a esse argumento de que teria sido uma resolução de Pequim, acompanhada posteriormente pela Rússia, e o próprio governo, Estado dos Estados, quer dizer, me perdoe a redundância, né? Quer dizer, é o Departamento de Estado, é o Estado estadunidense, é redundante, mas é isso, que difunde, estimula e tem uma ação consciente com o objetivo de, através das suas embaixadas na América Latina, estimular campanhas para fazer com que os diferentes países da América Latina acolhessem essa demanda da guerra às drogas como parte da luta anticomunista, da luta antissubversiva, como parte, portanto, da correlação de forças da política externa e da política interna de cada um desses países. Do mesmo modo, há um esforço dessa embaixada dos Estados Unidos, dessas embaixadas nos diferentes países, em pressionar os países com o objetivo de aprovação de uma legislação antidrogas. Então, isso é algo importante. Do mesmo modo, a existência de uma série de acordos bilaterais. Então, compreender a profusão desses discursos em relação à guerra às drogas passa também por a gente pensar o papel desse sujeito dos Estados Unidos, né, naquele contexto, né. E, importante, para concluir, meu tempo já está acabando, né, dizer que essas representações, elas não são acompanhadas de provas, de evidências que comprovem os argumentos, muito pelo contrário, o que nos sugere, especialmente quando nós comparamos essas representações anticomunistas que conectavam o comunismo, a esquerda, com todo o grau de elasticidade a drogas, à promiscuidade sexual, quando nós comparamos esses discursos anticomunistas produzidos por esses sujeitos das comunidades de informação e segurança e as memórias e os trabalhos acadêmicos sobre esquerda e drogas, há um hiato, há um descompasso muito grande. Isso porque, segundo essa bibliografia e essa memorialística, a esquerda brasileira não acolheu positivamente a incursão nas drogas, como parte de uma resistência contestatória. A incursão nas drogas foi vista por muitos sujeitos como alienação, desbunde, fuga da realidade. Isso está muito bem documentado no trabalho de Júlio Delmanto, né? E ainda que nós compreendamos que é importante pesquisas mais densas, inclusive com cuidado de não generalizar dinâmicas que talvez sejam muito particulares ao eixo Rio-São Paulo, mas há indícios de que muito desse discurso anticomunista foi veiculado com base em teoria conspiratória. As teorias conspiratórias são fundamentais para a gente compreender o anticomunismo em geral, especialmente esse anticomunismo que conectava drogas com a estratégia do movimento comunista internacional. É a teoria do complô orientando a percepção desses sujeitos. Eles tinham convicções anteriores à experiência. Portanto, é um discurso, é um argumento, são representações marcadas pela paranoia, pela obsessão em encaixar na realidade o esquema da contra-insurgência, da luta antissubversiva e sempre, portanto, encontrando provas, mesmo sem prova, de subversão, de destruição, tentativa de destruição do Ocidente e um conjunto de outros mantras, né, que estiveram muito presentes nesses documentos, né. Portanto, e além disso eram textos de combate, eram textos também para a disputa política no interior do regime e para alimentar essa paranoia, essa obsessão, esse medo
em relação a esse inimigo anticomunista. Isso não quer dizer que esses discursos sejam só instrumentalizados, tenham sido somente instrumentalizados. Eles também, em alguma medida, em algumas oportunidades, eles eram também reações a esse conjunto de transformações que marcou a sociedade brasileira nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. Algo que muitas autoras e autores chamariam de reações antimodernas, antimodernização, antimodernidade. Mas não devemos também desconsiderar a dimensão de instrumentalização, de manipulação, que também, ao que parece, esteve muito presente no interior dessas comunidades de segurança e informação, alimentando essa identidade coletiva, elegendo esse inimigo onipresente, onipotente e, portanto, tentando reforçar posições de demandas e disputas de espaços de poder e de rumos mais gerais em relação à política do regime. E, para concluir, me parece que duas perspectivas são super importantes nessa abordagem. Primeiro é pensar a dimensão da longa duração. Muito desses discursos, ainda que tenham ganho contornos específicos nos anos 60, nos anos 70, muito desses discursos estão presentes na era republicana. Estão presentes nos anos 50, estiveram presentes na agenda de alguns integralistas, e alguns deles circularam no contexto do imediato pós-república, de 89. Além disso, uma segunda perspectiva que me parece importante é a ideia de uma abordagem transnacional, haja vista que muitas dessas representações, desses conteúdos, não foram monopólio desses agentes de segurança brasileiros, desses membros das comunidades de informação, muito pelo contrário. Eles circularam transnacionalmente e muitos desses sujeitos, inclusive, se articularam em redes transnacionais, envolvendo, inclusive, civis. Mas meu foco é especificamente pensar esses sujeitos militares, portanto, muitos desses discursos também circularam em termos de América Latina, e a Argentina é um exemplo bem interessante, instigante, inclusive, para a gente pensar uma série de hipóteses relacionadas à própria realidade do Brasil. Mas isso fica para uma outra conversa. Eu agradeço a atenção de todas e todos. Muito obrigado.